Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Então vamos à nossa semana 8 com a atividade 1. O tema é vírus, a página é 9. Lembrando que a gente já estudou vírus, no comecinho do ano, mas vamos fazer uma revisão. Nós vamos lembrar, que vírus, eles não são formados de célula. Por isso, alguns cientistas falam que eles não são considerados seres vivos, porque eles só adquirem vida quando infectam uma célula, ou de animal, ou de um vegetal. Como é formado um vírus? Ele é formado basicamente dessas estruturas que nós estamos vendo aqui no nosso slide. Então, fora, ele tem um envelope que é formado de glicose e proteína. Dentro, ele vai estar, o RNA ou o DNA envolto por um capsídeo, que esse capsídeo também é formado de proteína. Isso é uma estrutura básica de todos os vírus. Mas nós temos vários tipos de vírus, então aqui tem alguns exemplos de vírus, tá? Aí nós também estudamos no primeiro bimestre, nós estudamos as doenças causadas por vírus, tá lá na apostilinha nossa do começo do ano. A gente estudou as principais viroses, a transmissão, os sintomas e a prevenção. Mas eu vou citar aqui algumas dessas doenças. Hoje a gente fala muito em Covid-19, então o coronavírus, que aqui embaixo tem um desenho dele, desse vírus. Nós temos a AIDS, o sarampo, a cachumba, a hepatite infecciosa, a febre amarela, o ebola, dengue, chikungunya, catapora, varíola, raiva, poliomielite, Então, a gente tem várias doenças, causadas por vírus. Entre elas, nós temos essas, tá? Estamos falando também de pandemia. Então, quem está acompanhando o noticiário pela TV, pela internet, nós temos ouvido muito sobre pandemia. E o que é uma pandemia, É uma doença que se espalhou por várias partes do mundo, tá? De uma maneira simultânea, quase ao mesmo tempo, havendo uma transmissão sustentada dela. Então, a gente tem a pandemia desde o começo do ano, em todo o mundo. Então, a pandemia, nós temos no caso da Covid-19, que atualmente está se falando muito dela, mas nós também temos a AIDS, tá? Agora, vocês vão assistir um vídeo. Oiê! Tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Ciências. Estou aqui mais uma vez no nosso canal Mais Ciências, o seu espaço de estudos e de revisão aí de ciências aqui no YouTube, para mais uma aula. Vamos lá? A aula de hoje nós vamos falar sobre os vírus. Dentre aí desse bloco de estudos sobre seres vivos, sobre a natureza, a gente vai estudar então esses curiosos seres que são os vírus. Os vírus acabam que estão super comuns no nosso cotidiano. A gente cita, eu tô com uma virose, a pessoa está se tratando de uma virose, eu tomei uma vacina que tem a ver com vírus para evitar uma virose. Tá, mas afinal, o que é um vírus? Tem gente que confunde vírus com bactéria. Não confunda. Os vírus são muito menores que as bactérias. E os vírus, eles têm uma coisa hiper curiosa. Eles não têm células. Você estudou, quando você estudou as características dos seres vivos, na aula de características dos seres vivos, caso você queira revisar, eu deixo o link da aula aqui para você. Você estudou que os seres vivos têm células e os vírus não têm. Isso já deixa a ciência pirada.
Como assim? Afinal, ele é um ser vivo ou ele não é um ser vivo? Por ele não ter célula. Ele tem o quê? Ele é muito mais simplificado. Mas ele tem características que podem incluí-lo em grupo de seres vivos? Sim. Ele tem material genético como nós. Ele consegue se reproduzir, ele consegue morrer, mas tudo isso quando? Quando ele está dentro de uma célula. Então o vírus em si, como é a estrutura de um vírus? Um vírus ele tem um envoltório proteico, que a gente chama de capsídeo, uma cápsula que o envolve de proteína, com material genético dentro. Material genético esse que pode ser o DNA, como nós temos, nós humanos, nós seres vivos, e alguns têm RNA. Se você me pedisse, professora, define para mim o que é um vírus. Eu digo para você que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Você fala, hã? Um parasita intracelular, que vive dentro de uma célula de forma obrigatória. Fora da célula, o vírus não é nada. Ele é só um cristalzinho, uma proteína, acabou. Ele só é alguma coisa quando ele invade uma célula, correto? Alguns vírus ainda têm um envelope ao redor deles, que dá uma maior proteção, entre aspas. Dê uma olhada nessas duas imagens, veja aí, 2 exemplos de vírus. Esse primeiro aí é um vírus que a gente chama de bacteriófago, ou seja, um vírus que invade bactérias. Falando, ué, tem vírus que ataca até bactéria? Sim, vírus bacteriófago. Aqui do lado um outro formato de vírus. Vírus só são nesses formatos? Não, vários formatos. Porém, a estrutura é a mesma. Volta pra cá. O vírus ele atua de forma específica. Como eu falei pra você, tem vírus que ataca só planta, só certos animais, só humanos, só bactérias. Ele vai agir de forma específica. Ele se liga a proteínas de membrana da célula e invade. Legal. Ou não. Invadiu. Como ele vai proceder lá dentro? O ciclo de vida de um vírus, o vírus consegue se reproduzir muito rápido. Na maioria das vezes, ele vai estar entrando, inserindo seu material genético, anelando o material genético às nossas células e dominando, tomando a frente da fabricação de proteínas da nossa célula. Ela para de produzir proteínas para nós e começa a produzir proteínas para o vírus. Ele escraviza, ele é um pirata de célula. Então ele está lá dentro da célula, fazendo aquela célula produzir as proteínas dele, formando as estruturas dele, fabricando novos vírus. Alguns vírus arrebentam com a célula e vão se espalhar pelo corpo, invadindo novas células, reproduzindo novamente, muitas vezes de forma muito rápida, meia hora isso já aconteceu. Alguns não. Alguns eles não arrebentam a célula, eles incorporam o material genético deles às nossas células e ficam ali. Nos vírus bacteriófagos, a gente chama de ciclo lítico, esse que ele invade a célula, se reproduz lá dentro, arrebenta com a célula. E o ciclo lisogênico, esse mais silencioso, quando ele incorpora o material genético dele no material genético de que ele está invadindo, no caso da bactéria, e ela fica produzindo novas células, propagando o material genético dele, para num dado momento ele se manifestar, certo? Então o vírus é louquíssimo, é super complexo, sim, ainda leva muita investigação, muita curiosidade na ciência. Você vai no médico, mas fala, você está com uma virose. Você fala, gente, por favor, esse médico não quer dizer o que eu tenho, não sabe falar que é uma virose. Não. Tem muitos vírus. Existe uma variedade imensa de vírus que realmente vão estar afetando o nosso corpo e não temos remédio contra vírus. Eu tô com gripe, eu vou tomar um remédio que vai matar o vírus da gripe? Não. A pessoa está com AIDS, ela consegue matar os vírus da AIDS? Não. O que a gente consegue fazer? A gente consegue que as nossas células de defesa, os nossos leucócitos, ataquem esses vírus e os eliminem. Ou seja, quem dá conta dos vírus é o nosso próprio corpo. É claro que a gente dá reforço para ele, com alimentação, com vitaminas, com repouso e muitas vezes com outros remédios para fortalecer. E aí entra um importante aliado no combate às viroses. Muitas viroses hoje em dia já não existem mais ou estão em pequena quantidade. Por quê? Quem é esse aliado? As vacinas. O que é uma vacina? A vacina, ela é uma substância, ele é um produto feito em laboratório, onde há o uso de ou um vírus morto, ou um pedaço de um vírus, ou um vírus atenuado, sem a sua toxicidade. Para quê? Para inocular no nosso corpo e
que o nosso corpo ache que é o vírus de verdade e comece a produzir anticorpos, para que quando a gente tenha contato de fato com essa doença, a gente tenha defesas contra ela, a gente tenha anticorpos contra elas e a elimine. Então, vírus é uma medida, vacina é uma medida preventiva contra viroses. Eu vou tomar antes para evitar que eu tenha certas doenças. Então, eu vou tomar vacina contra o sarampo, contra a catapora, contra a rubéola. Nós temos vacinas contra a gripe. Que outras viroses nós temos? Temos a raiva, chamada hidrofobia. Lembra? Temos a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, a poliomielite, paralisia infantil, chamavam antigamente. Ou seja, temos muitas viroses graves, sim, muitas delas as quais não são tão trágicas e muito presentes na nossa sociedade. Por quê? Devido às vacinas. Então dê uma olhada no na sua carteirinha de vacinação, veja se está tudo em dia, que a missão da vacina é te proteger, fazer com que o seu corpo produza anticorpos para combater aí vírus, caso a gente tenha contato. Conseguimos combater? Temos vacinas contra todos os vírus? Não. Tem vacina contra a AIDS? Não. Alguns vírus são mais difíceis de se combater devido à sua capacidade de mutação. Eles mudam e é difícil conseguir de fato atuar de forma específica contra eles, certo? Entendido o vírus, entendido aí a sua estrutura, mais ou menos a sua forma de vida? Então, ficamos por aqui na nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho! Bom, pessoal, vocês acabaram de assistir um vídeo e esse vídeo está bem explicadinho sobre vírus, né? Agora na página 9 vocês vão ler um texto, né? Um textinho sobre vírus e depois vamos praticar, tá? Então, baseado no texto, vocês vão realizar essas questões. Até mais, até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês.